Três criptomoedas muito promissoras para 2026, mas para comprar na hora certa. No mercado de baixa, como que nós temos desenhado agora, o varejo tende a sumir. Principalmente se o mercado seguir caindo, nós vamos ver simplesmente os investidores, ou a maioria dos investidores, saindo do mercado, não querendo mais saber sobre criptomoedas, etc. Exatamente como aconteceu no segundo semestre de 2022 e no começo de 2023. Eu mesmo fazia vídeos aqui que ninguém assistia. Se você procurar exatamente os vídeos dessa época, você vai ver que tem vídeos muito bons, mas que ninguém via. Quando a gente compara esses vídeos com os vídeos no mercado mais pujante, de alta, a diferença é gritante entre o número de espectadores. Isso tende a acontecer novamente. Já começou a acontecer porque o mercado entrou num clima de baixa há aproximadamente 2 meses. Só que tem um porém aí. Foi exatamente no segundo semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023 onde eu contratei as maiores altas da minha carteira e todo mundo que comprou cripto ali naqueles momentos conseguiu ter retornos muito superiores a quem entrou depois, quando o mercado já estava mais aquecido. Isso vale inclusive para o Bitcoin, que chegou a bater lá seus 15 mil dólares, numa queda de quase 80% do topo do ciclo anterior até o início desse ciclo, né? Ou seja, até o principal ponto de baixa. E nós devemos ter em breve, ao longo dos próximos meses, mais especificamente dentro de 2026, momentos muito bons para compra. Não exatamente os mesmos momentos para cada cripto. Por exemplo, o Bitcoin teve a mínima lá em novembro de 2022, outras criptomoedas que eu vou citar aqui tiveram mínima em metade de 2022, mas o ponto é que em alguns momentos, quando se vive aquela chamada tempestade perfeita e os preços despencam e pouquíssima gente fala sobre o tema, é justamente onde nós temos as melhores oportunidades. O investidor inteligente é aquele que olha para o mercado quando ninguém mais está olhando. E depois disso ele vai encontrar momentos para vender, para realizar lucro, quando todo mundo voltou para o mercado, todo mundo voltou a falar sobre criptomoedas. E é justamente isso que eu quero te mostrar. Nesse ciclo, por exemplo, mesmo sem a Altcoin Season, que muita gente esperava, eu também esperava a Altcoin Season, ela simplesmente não chegou. Como eu falo sempre, você sempre vai encontrar isso nos vídeos aqui, nós trabalhamos sempre com probabilidades, nunca certeza de nada. Então a gente vai mantendo um posicionamento ou ajustando um posicionamento de acordo com as probabilidades do mercado, aquilo que o mercado está desenhando. Então nós tivemos em um dado momento, por exemplo, 70% de chances, né? Estou ilustrando aqui, da gente ter uma Altcoin Season. Então vou me posicionar mais ou menos de acordo. Depois o mercado reduziu para 50%, para 30%. Eu vou me posicionando, eu vou reagindo ao mercado sem ficar tentando adivinhar o que vai acontecer e sim me posicionando de maneira a aumentar ou diminuir risco. É isso que o investidor inteligente faz. E aí entra uma questão que pouquíssima gente comenta. Mesmo sem Altcoin Season, nós tivemos nessas três criptomoedas que eu vou falar aqui para você, e você talvez se surpreenda com quais criptomoedas eu vou trazer, altas de 462,54% da mínima máxima, 656,83% da mínima máxima e na outra 3.587,5% da mínima máxima. Então, antes de eu te explicar que criptomoedas são essas e por que essas vão ser as minhas principais criptomoedas em 2026, onde eu vou começar a acumular em momentos onde pouquíssima gente vai estar falando, eu quero lembrar aqui que essas compras eu faço através da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, tem mais de 40% de share no varejo, ou seja, mais de 40% das pessoas escolhem a Binance, é muito mais do que todas as outras exchanges. E isso não acontece de graça, a Binance tem as melhores taxas, a melhor liquidez, é bastante robusta, né, a maior do mundo. E se você ainda não tem conta lá, eu recomendo que você abra a conta pelo link aqui do canal, que traz bônus exclusivos, como 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação lá na Binance e mais bônus de até $600 ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois que você abre a conta lá na central de recompensa. Para ativar ambos os bônus, você só precisa abrir a conta até o final pelo link que eu estou deixando na descrição do vídeo e também no comentário fixado, beleza? Bom, então vamos lá. As três criptomoedas que eu estou trazendo aqui, eu trago com mais base, com mais segurança em relação às outras criptomoedas, porque elas têm, primeiro, uso real, elas têm também uma economia que funciona, isso envolve também os tokens, as próprias criptos, não só o projeto, como a gente vê em vários casos aí no mercado, e tem também todo um ecossistema, ou seja, vários outros projetos linkados, um ecossistema que funciona, que roda muito bem. Todas as três têm essas características, além de serem das três maiores do mundo. Fora isso, elas também têm diferenciais competitivos bastante claros, que fazem com que elas sejam líderes, ao menos em segmentos específicos, e seja muito difícil derrubar elas, ou seja, destronar elas da posição que elas
guardam hoje. Vamos lá direto ao ponto então. A primeira delas é Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. Todo mundo fala mal. Decepciona como nesse ciclo? Sim. Esperava-se mais de Ethereum, mas mesmo decepcionando, entrega. Dentre as altcoins, é a maior blockchain, tem o maior ecossistema e teve alta da mínima à máxima de 462,54%. De novo, eu estou trazendo isso de acordo com o último ciclo, o ciclo atual. Não é para você ancorar e esperar exatamente esse mesmo retorno, mas sim para você ter noção daquilo que essas criptomoedas podem entregaram no último ciclo. A segunda criptomoeda para ficar de olho em 2026 e acumular em bons preços, em bons momentos, é a própria Solana. Concorrente direta de Ethereum e tem alguns diferenciais competitivos bem interessantes, como por exemplo, menores custos, mais velocidade, entregou muito em termos de ecossistema nesse ciclo. Ela foi muito bem aprimorada do ciclo passado para esse ciclo, muito por conta de problemas que teve no ciclo passado. Ela caiu muito, mas do ponto mínimo até o máximo foi a que mais entregou aqui de todas essas. Não espere a mesma valorização, mas ela entregou aqui uma alta da mínima à máxima de 3.587%. Saiu dos 8 dólares para os 295 dólares na máxima. Aliás, me conta aqui nos comentários se você tem Solana, se você pretende ter Solana, se você tem, se você está segurando, se você realizou lucro, a quanto você comprou. Deixa aqui nos comentários porque eu gosto sempre de saber aquilo que vocês estão fazendo, qual a opinião de vocês sobre os ativos. O terceiro deles é um ativo que eu gosto muito e eu costumo falar, inclusive, que é muito difícil alguém aqui no YouTube ter falado tanto sobre BNB quanto eu. Você vai encontrar diversos vídeos onde eu menciono BNB aqui no canal, tanto pelos benefícios que o token oferece, né, aos holders, a quem detém os tokens, quanto também pela própria valorização, né, aquilo que entrega em termos de retorno absoluto para o investidor. Nesse ciclo atingiu a terceira maior capitalização do mercado, ou seja, passou projetos bem imponentes. E uma coisa que eu falo muito, entrega o melhor Sharpe do mercado, ou seja, o melhor retorno ajustado a risco. Tem uma volatilidade menor do que a média e entrega retornos significativos. Além do mais, ela é apoiada simplesmente pela maior corretora de criptomoedas do mundo, a maior exchange, a Binance. E dentro do próprio ecossistema da Binance é fundamental porque entrega recompensas importantes, como por exemplo, o próprio desconto em taxas, quando você utiliza a BNB para pagar as taxas de trade da Binance, e também os mega drops, launch pools, launchpads, que a Binance tem os lançamentos de criptomoedas onde os detentores de BNB, quando deixam lá em stake, não ganham só o valor do próprio stake, como também recompensas em lançamentos de criptomoedas, ou seja, ganham simplesmente por ter BNB lá em staking earn. A valorização de BNB no ciclo da mínima à máxima foi de 656,83%. E eu não tenho dúvida alguma de que BNB vai seguir sendo muito robusta ao longo dos próximos anos e quem sabe aí abrindo oportunidades bem interessantes de entrada ao longo de 2026, com o mercado aí de baixa, o varejo, como eu falei, se retirando, aquele cenário de tempestade perfeita, a gente consiga comprar BNB a preços muito interessantes e ela vem entregar muito retorno ao longo dos próximos anos para quem tiver paciência e souber acumular da maneira certa ao longo de 2026. Essas vão ser as minhas principais compras no ano que vem. Primeiro porque tem um grau de confiança maior, são mais robustas, tem todas essas justificativas que eu mencionei aqui. E segundo, que você não vai ver o mercado cripto, o mercado de altcoins no geral andando sem que essas andem. E essas andam geralmente no primeiro pelotão, ou seja, elas lideram as altas. Depois delas terem andado bem, aí a gente vê criptomoedas menores andando. Então são fundamentais, são as primeiras, além do grau de confiança maior, as primeiras que a gente vê de fato se apreciando no mercado de retomada de alta. E um ponto muito importante aqui, você não precisa acertar o melhor momento de compra, a mínima, e ninguém acerta isso. Você também não precisa se preocupar em acertar vender na máxima. Eu nunca comprei mínima exatamente para vender na máxima, no maior preço possível. E você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa comprar na mínima e vender na máxima para ter retornos muito, mas muito acima da média do mercado. Basta que você compre em bons momentos e venda em bons momentos também. Dito isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Já vou deixar a recomendação desse outro para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.